Agora, muitas mulheres que se interessam por política acabam tendo uma certa hesitação, uma certa reticência por causa da maneira como elas são tratadas pelos Sim. colegas homens, de maneira como, com adjetivos, inclusive, que homens não recebem na vida pública. Por que você acha que existe essa diferença? Veja, a minha mulher, quando eu era presidente, a minha mulher era bastante ativa, né? E nunca aceitou essa diferenciação. E, e acabou sendo aceita do jeito que ela era. Um dia ela disse: Olha, eu vou dar aula nos Estados Unidos. Ela é minha mulher, que eu era presidente da República. E vai. Agora, vai com cuidado, porque, bom, ela foi, passou 3 meses nos Estados Unidos, eu me encontrei com ela em Nova York, depois nós fomos, não me lembro se para a China ou para a Rússia, não sei para onde. Bom, ela conseguia, ela não era agressiva, mas era, ao mesmo tempo, afirmativa do que ela achava que era importante. Eu acho que ainda há discriminação, aqui no Brasil existe contra a mulher, insensível, talvez menos do que no passado, mas existe discriminação, há de todo tipo, né? Mas a gente tem que lutar contra, mas lutar de uma maneira inteligente, a meu ver. Não adianta gritar e fazer carnaval. Não, tem que mostrar que tem capacidade. Pega as empresas internacionais. Crescentemente tem CEO de empresa que é mulher. Né? E eu não sei, como eu me habituei a ter muita pessoa aqui na fundação minha, tem muita mulher que manda. Né? E eu acho que elas têm capacidade de mandar. Né? Ok. Mandam. Fazer o quê? Presidente Fernando Henrique Cardoso, parte dessa preocupação hoje em dia com esse discurso de ódio, alguns analistas dizem que a internet está muito sem filtro, fala-se, escreve-se o que vem na cabeça. Uma das preocupações também é com essa concentração da comunicação e da informação global em mãos de apenas alguns atores, algumas empresas de tecnologia. Essa é uma preocupação do senhor também? Eu acho que é uma preocupação da democracia. Para quem é democrata, é sempre uma preocupação quando você tem concentra a informação. Qualquer que seja a concentração de informação, é perigosa. Você hoje tem uma grande vantagem, que é a rede social. A rede social permite que você tenha acesso a coisas que no passado não tinha. Né? E as pessoas nem percebem. Eu acho que o grau de consciência médio da população aumentou, não diminuiu, aumentou. Isso é bom. Né? Porque a tendência dos grupos que são discriminativos é de fechar a informação, não dar informação. Né? E hoje é cada vez mais difícil não ter acesso à informação, porque há meios de acesso mais diretos. Mas, mesmo assim, é preciso lutar, porque pega a família. A família, geralmente, a família é muito fechada também. Manda o pai, ou manda a mãe, manda o irmão, não manda a mulher. É complicado. Bom, hoje é menos complicado do que foi no passado. Para começar, você pensa que as pessoas me chamam de senhor? Raramente. Na minha casa, ninguém. Ninguém. Me chamam de você. Will, é íntimo. Na rua, quando chamam de... Às vezes, eu misturo, não sabe como me tratar. Né? De excelência, ninguém nem sabe usar. Né? Mas de você, termina no você. Quando eu recebo aqui na Fundação jovens. Então, a primeira aula que eu dou a eles, eu digo: olha aqui, me chamem de você, que é mais fácil. Vocês não vão saber conjugar o verbo certo ao me chamar de senhor. Então, é melhor que me chamar de você de uma vez. E quebra a barreira, né? Mas existe uma barreira, existe, né? Porque é homem, que é velho, que foi presidente, essa coisa toda. Tem que quebrar essas barreiras. No meu caso, aqui na campanha, na minha vida política brasileira, quando queriam me atacar, diziam que eu pertencia à elite. Bom, isso é um modo de afastar. Né? É uma pessoa difícil, pertence à elite. No meu tempo, falava francês, fala inglês. Bom, isso, você tem que acabar com esse negócio. Né? E você como é que você acaba? Não acaba. Tem gente que vai achar a vida inteira que você, porque foi presidente, está com o nariz para cima. Eu nunca fui assim. Nunca fui de nariz para cima. Nunca fui formal, nem muito menos. Mas é preciso que você tenha uma luta para que te aceitem de uma maneira mais simples. Né? Agora, vamos lembrar, então, Excelência, senhor presidente da República, vamos lembrar do seu tempo no governo. Alguém que conhece realmente como é governar. Stefan Zweig dizia que o Brasil era o país do futuro.
eu gostaria de saber o que Fernando Henrique Cardoso, eu gostaria de saber o que Fernando Henrique Cardoso diz do futuro do Brasil. Olha, eu acho que o Brasil, para começar, tem futuro. Não são todos os países que podem pensar que tem futuro. E eu acho que esse é um dos temas mais importantes da atualidade brasileira. Porque você tem quando você tem futuro, você confia. E alguém que expressa isso, ou se alguém tem confiança de quem ouve, ou não vai acreditar no futuro. Eu vou repetir o que disse há pouco um interlocutor meu aqui. O Juscelino Kubitschek. Bom, o Juscelino inventou um Brasil. Ele inventou um Brasil. Né? Fez uma capital nova, fez a indústria naval, automobilística, não sei o quê. Inventou um futuro do Brasil. Deu otimismo, deu base ao otimismo do Brasil. Né? Eu acho que o Brasil tem essa possibilidade. Nesse momento, está na dúvida. Vamos ter futuro ou não vamos ter futuro? Depende de que alguém represente esse futuro, fale. Na política, você existe quando você fala, tem voz, significa, simboliza. O presidente tem muita força simbólica. Não é a força de fazer decreto só, não. É o que ele fala. Né? Agora estou vendo que estão reclamando muito por causa da pandemia, que o presidente não dá atenção, não sei o quê, porque ele não fala com compaixão. Eu aprendi eu uso essa palavra nos Estados Unidos. Uma vez estava trabalhando na biblioteca do Congresso, um seminário que havia lá, e a pessoa repetia muito isso, com compaixão. Não é costumeiro dizer isso, mas é importante ter compaixão, não no sentido de ter pena, mas no sentido de você falar com paixão. Aquilo está te tocando. Se você fala sem que o outro lado sinta que você acredita naquilo, não vai. Não vai. Se for mecânico, não funciona. O povo sente isso. Na política, isso é fundamental. Você tem que ter capacidade de tocar na alma das pessoas. Não é só no interesse, não. Tem que tocar no interesse também, mas tem que tocar mais do que no interesse, na alma. E o negócio do nosso futuro é a nossa alma. Quer dizer, nós vamos voltar a ter um espírito de acreditar em nós mesmos ou não? Eu acho que tem que acreditar. Se não acredita, está perdido. Você acha que nós estamos atravessando, ou pelo menos o Brasil, no caso, como o senhor está dizendo, está atravessando uma crise de acreditar em si próprio? Eu acho que há um pouco disso, um pouco de dúvida. Com razão, tem pandemia, tem desemprego, tem um governo hesitante, mas é uma coisa passageira, eu espero. Uhum. Bom, já que falamos de como falar com o povo, com as pessoas, usar a empatia, vamos falar agora de língua portuguesa. Segundo a CPLP, essa língua ela é a mais falada no hemisfério sul. Mas analistas, inclusive uma das 5 maiores da internet, entre as 5 e 7 maiores do mundo, mas analistas dizem, presidente, que ainda há bastante espaço para a CPLP crescer no sentido de utilizar essa língua para afirmação política, como já acontece com a Organização Internacional da Francofonia, no caso do francês, com a Commonwealth, no caso do inglês. O senhor que participou da fundação da CPLP em 1996, o senhor acha que existe esse espaço e que se deve fazer mais? Eu acho que é preciso fazer muito mais. Porque realmente, por exemplo, você me disse que é uma das 5 línguas mais faladas no mundo. Porque somos muitos brasileiros que falamos. Essa é a razão fundamental. Há muitos outros que falam também, mas nós somos muitos aqui. Eu não creio que a língua hoje... Pega o inglês. O inglês é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque o que há de novo no mundo vem de inglês. Né? Então, o português, para ser mais falado, mais reconhecido como ser uma língua importante, é preciso que os brasileiros, os portugueses que falam português, criem coisas importantes do mundo, né? Para que possam, então, ser usadas. Fulano de tal vem daquele... É raro, eu raramente, quando estou falando com você, é ótimo, eu estou em português. Eu hoje fui fazer uma coisa na internet, eu perguntei, mas em que língua? Porque quase sempre eu tenho que falar outra língua que não é minha. Né? Porque eu vivi no mundo espanhol, vivi no Chile muitos anos, conheço bem a América Latina. Eles não entendem português. Não é que eles não falem, eles não entendem português. Né? E nós somos muitos, mas eles não entendem português. Nós entendemos mais espanhol do que eles entendem português. Né? Uhum. E também não precisa, porque nós somos macacos, nós falamos outra língua. Macaqueamos outra língua. E, na sua opinião, tem que ser uma língua de ciência, não é? Quer dizer, os estudiosos, os cientistas devem publicar os seus papers também em português, né? Pode publicar em inglês, numa outra língua, mas também em português. Isso, eu acho que sim. Eu acho que é muito mais prático você
Falar também na própria língua. Se sente mais. A língua é a casa, é normal, né? Eu falo alguma língua, mas eu só me sinto realmente bem em português. Aí eu digo o que eu penso. Minha última pergunta para o senhor, antes das suas considerações finais. Na sua autobiografia, O Improvável Presidente do Brasil, ou The Accidental President of Brazil, o senhor descreveu alguns momentos interessantes. E eu gostaria também que o senhor, de perguntar ao senhor agora outros momentos interessantes, momentos marcantes do senhor depois que o senhor deixou a presidência e passou o seu trabalho pelo mundo. Presidente, que legado o senhor gostaria de deixar de toda essa experiência? Como é que FHC quer ser lembrado? Primeiro, uma pressuposição de ser lembrado. Não sei, né, se vou ser lembrado. Mas se eu vier a ser lembrado, eu gostaria de ser lembrado muito mais pelo que eu fiz na área social. Reforma agrária, por exemplo. E que eu acho que foi uma coisa significativa, né? Eu sempre dei muita atenção a esse problema de educacional, reforma agrária, saúde. Nós trabalhamos muito na área da saúde. E normalmente as pessoas, quando pensam no meu governo, pensam no real, a minha moeda. É claro, é importante a moeda, mas não era isso que eu fiz com a minha da fazenda. Isso é necessário, mas você tem a moeda para quê? É para o resto. E no meu caso, muito mais, eu não consegui ter grande crescimento da economia, é uma época difícil, mas na área social nós avançamos muito. Então, eu gostaria, se é que eu vou ser lembrado, não ser lembrado só pelo real. Não, mas o senhor também tem uma produção acadêmica Não, riquíssima. isso tive. E Isso eu tive. sei que o senhor. Eu acho que a questão da teoria da dependência é uma coisa da qual o senhor não quer ser muito lembrado, mas o senhor sabe que a Europa ainda estuda o senhor nessa área. Eu sei, não, eu sei, mas a obra acadêmica, isso é outra coisa, mas pensei que fosse uma coisa mais política. Não, eu faço ainda, vou publicar um livro agora, né? Eu continuo pensando, tentando. Eu tive uma boa formação acadêmica, né? Mais europeia do que americana, depois eu fui para os Estados Unidos, dei aula aí também, né? Então, eu tenho uma certa noção do que aconteceu na área de ciências humanas, né? E procuro me atualizar. Não é fácil, porque eu vou fazer 90 anos. Com a idade, você fica... Não é que você não seja capaz. Eu não tenho nenhum sinal. Se eu for ao médico, vai achar que eu estou gaga, mas não eu não acredito nisso, não. Eu acho que eu estou bem ainda, razoavelmente bem. Mas você tem que se abastecer. Ninguém vive intelectualmente no isolamento. Ou você tem contato, e você lê, sabe, escreve, tem vontade e tal, ou não vai. Eu ainda tenho um pouco de vontade, e eu ainda escrevo em jornal, participo de reuniões, de não sei o quê e tal. Cada vez eu me interesso menos pela vida partidária, política, né? Não política, partidária. Cada vez menos, e cada vez mais pela vida... Parece incrível. Voltei à vida acadêmica, tenho mais interesse por ler livros acadêmicos e livros sobre conjuntura. Mas, enfim... Presidente, falando em vida partidária, por que o senhor está se interessando cada vez menos? O que fez com que o senhor não tivesse mais atenção ou procurasse outras áreas? Com relação à vida partidária, por que cada vez menos? Porque as pessoas ainda querem ouvir a sua opinião. Não, eu não sei se eu entendi bem, não é que eu não tenho interesse. Não, eu pessoalmente, prefiro agregação do que partido, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa tendência que vem da academia, não vem da vida... Vida política é de partido, é esse contra aquele, né? Eu sou mais de agregar. Então, eu tenho menos visão, eu tenho dificuldade de falar em nome do partido ao qual eu pertenço, PSDB. Eu nunca falo, nunca penso nisso. E o PSDB aceita, é por isso que eu estou lá, porque ele ainda aceita que eu possa ter minha expressão pessoal, sem estar ligado à máquina partidária. Eu nunca fui muito favorável, não é favorável, nunca fui de máquina, não é meu estilo, não é? Eu venho de uma família de militares. Meu pai era general, meu avô era marechal, meu bisavô foi governador do Império de Goiás, tinha título de brigadeiro, não sei o quê. Então, mas eu nunca fui desse estilo. Eu nunca fui de acreditar muito na ordem, digamos assim, né? Eu prefiro uma coisa um pouco mais desordenada. Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News em português. Um grande prazer falar com o senhor.